Pessoal, aqui que a gente já vai começar a fazer o enceramento. Eu vou começar a fazer o enceramento pelo central e conforme eu for encerando, eu vou falando sobre algumas características dele, tá? Lembrando, a escultura, a forma de anatomia que eu vou passar para vocês é uma escultura, é uma anatomia funcional. O que eu quero dizer com isso? É uma escultura que a gente vai usar no dia a dia. Uma escultura usada para o trabalho mesmo. E qual que é a diferença dessa escultura funcional e de uma escultura somente estética, somente artística? Acontece que alguns pontos importantes que existem na literatura, na escultura funcional, ou seja, a escultura que a gente vai usar no dia a dia, esses pontos eles vão ser deixados de lado. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o antagonista, alguns pontos que eu já vou passar para vocês quais são, eles são excluídos, ou seja, a gente não usa mais. Por quê? Porque são dentes naturais que já sofreram alguns desgastes. Por exemplo, quando os dentes são íntegros, como no caso desse modelo aqui, os dentes são perfeitos, tanto no superior quanto no inferior. Existem alguns pontos de oclusão que eles são perfeitos, mas somente aqui no modelo, para uma escultura artística, para uma escultura que a gente não vai precisar levar para a boca do paciente. Ok? Agora, na realidade, quando o trabalho está em boca, essa escultura ela não vai existir. Tá? Esses pontos que eu estou falando para você são os pontos, são 3 pontos. É o famoso tripoidismo. Quando a gente trabalha com um modelo de estudo, o tripoidismo é muito importante. Porém, quando o trabalho está em boca, quando a gente está fazendo uma escultura funcional, o tripoidismo já não funciona. Porque ele já não vai mais existir. Ele deixa de existir quando a gente faz a oclusão, lateralidade, protrusão. Ok? Então, os pontos de cúspide, sulco principal, que eu vou passar para vocês, quem vai gerar eles é o nosso antagonista. Quem vai dar os pontos de referência para a nossa escultura vai ser o antagonista. Seja quando você estiver trabalhando com um modelo superior ou com um modelo inferior. Então aqui a gente vai começar pelo incisivo central superior. A gente vai reproduzir o incisivo central superior, número 21. Ele está posicionado aqui no quadrante número 2. Para isso eu vou usar o quê? Eu vou usar uma lamparina. Você vai usar uma lamparina como essa. Ela é a base de álcool e um bloquinho de cera. Essa cera ela é própria para a escultura dental. Vamos lá. Agora a gente vai começar a nossa escultura em cera. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para poder preencher o espaço aqui onde a gente vai esculpir o dente. A forma que eu uso, a forma de pensar é a seguinte. A princípio eu não me preocupo em reproduzir o dente. A princípio eu me preocupo em preencher o espaço aqui que eu preciso. A gente vai de gotinha em gotinha. A gente vai preencher todo esse espaço.
dessa forma. Esquento a ponta do gotejador na lamparina. Pego a minha cera e levo até o modelo. E gotinha por gotinha a gente vai preenchendo todo esse espaço. Pessoal, aqui eu já terminei de preencher. Igual eu falei para vocês, ó, é só para preencher mesmo o espaço que a gente precisa, sem se preocupar com o formato, com a escultura agora. Não é agora que a gente vai pensar nisso, certo? Depois que preencheu, o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai começar a limpar, tirar o excesso de cera. Um pouquinho do excesso de cera que caiu aqui sobre o dente vizinho. Sempre vai ficar um excesso, a gente vai tirar. Por isso eu falo que não precisa se preocupar a princípio aqui com escultura, tá? Agora que a gente vai usar a escova. A escova a gente usa aqui para tirar essas rebarbinhas. Ó, aqui a gente ainda não tá se preocupando ainda com escultura, tá bom? Só vou tirar o excesso de cera que ficou aqui sobre o meu dente, o dentinho do lado.
Então você vai ver, da forma que eu vou passar aqui para você, você vai ver que não tem segredo. É até simples para a gente conseguir reproduzir um dentinho. Eu vou tirar o excesso de cera que caiu aqui embaixo. Repara que só da gente já ir tirando o excesso de cera, já começa a surgir uma forma. Aqui eu vejo que tem muita cera, tem muito excesso, eu já vou tirar. Eu vou deixar um quadradinho. Basicamente isso, a gente vai ficar um quadradinho. Aí a partir desse quadradinho de cera, a gente vai começar a nossa escultura. É importante você ver isso, ter isso em mente, ver essa forma de levantar esse bloquinho de cera, para você conseguir entender por onde eu começo a escultura. A gente vai começar nossa escultura a partir de uma base quadrada, na verdade uma base retangular. A partir dessa base retangular eu consigo dar o formato que eu quiser. Eu consigo, e dessa forma a gente consegue ir ajustando e tirando. Se caso faltar, você acrescenta. Ao contrário de você já tentar erguer um dente quase que idêntico ao dente que a gente precisa copiar. Sem contar que levaria mais tempo. Então, dessa forma, é muito mais rápido também. Isso aqui agiliza muito também a sua produção. A forma de esculpir um dente, de copiar o dente que a gente está querendo. Que no caso a gente vai copiar o dentinho número 11. A gente vai duplicar ele aqui. Certo? Agora eu vou deixar essa minha superfície mais lisa. Existem duas formas de enceramento. Existem duas formas da gente erguer uma estrutura em cera. Quais são elas? A primeira forma é o enceramento progressivo. O que seria o enceramento progressivo? É a gente ir fazendo gotinha por gotinha, só que já dando formato no dente, já deixando o dente já praticamente no formato desejado. E existe um enceramento regressivo. O que seria o enceramento regressivo? Quando a gente faz um bloquinho de cera, sem se preocupar com a escultura, e depois a gente vem regredindo ele. A gente vem desgastando, vem tirando todo o excesso. Essa forma que eu estou passando para vocês é um misto dessas duas técnicas. Não necessariamente uma ou outra. Por quê? Igual eu falei aqui no começo, o objetivo é levantar um bloquinho de cera, sem se preocupar com escultura ou anatomia a princípio. E a partir desse bloquinho, a gente vem regredindo. Ou seja, a gente faz um enceramento progressivo no início, depois a gente vem regredindo. E sempre que preciso, a gente vai e acrescenta. Ok? Então aqui no caso agora a gente está regredindo. Estou tirando cera. Estou tirando cera aqui da parte palatina. Estou tirando somente o excesso de cera. Agora, com o meu antagonista, a gente vai ver a oclusão. Isso faz parte do que eu falei lá no início. É um enceramento funcional, voltado ao trabalho do dia a dia. E não somente um enceramento estético.
Quando eu vejo que nesse caso está pegando aqui, ó, por dentro, está pegando lá na parte da palatina, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar aquele excesso. Então eu venho com o Lecron e vou tirando esse excesso. Sempre que a gente faz um enceramento, a gente sempre precisa pensar primeiro na função. O que seria essa função? Será que o dente, a gente precisa pensar assim, será que esse dente que eu estou fazendo está cumprindo com a função dele dentro da arcada? Será que ele está contribuindo para o funcionamento correto aqui de toda a arcada? É isso que a gente sempre precisa pensar. Depois que a gente tiver certeza que a função dele está perfeita, que na oclusão ele está perfeito, aí sim a gente começa a se preocupar com a parte estética. Então, primeira coisa, função. Antes de tudo, sempre a função. Fazer funcionar o dente dentro da arcada. Por último, a gente vai pensar em estética. Então aqui eu estou ajustando a oclusão, que ainda está pegando. Esse é o enceramento funcional que eu falo para vocês. A gente sempre buscando em primeiro lugar a função. A prótese dentária a gente precisa sempre pensar dessa forma. Uma prótese dentária, o primeiro ponto mais importante é a gente reproduzir um dente funcional, que volte, que devolva a função mastigatória que existia antes aqui da pessoa ter perdido o dente. Então a gente precisa devolver aquela função para essa boca. E sempre que possível, a gente alinhar função com estética. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui o ajuste oclusal, estou vendo que ainda pega bastante, a gente vai tirando. Vai tirando. Ok. Agora sim. Por palatina, já não tem mais o toque. Já não existe mais o toque. Agora a gente vai começar a se preocupar com a parte vestibular. A parte da frente, a escultura agora e a anatomia. E como que eu faço isso? Eu sempre divido, para facilitar aqui a visualização e o entendimento, a gente sempre vai dividir o nosso dente em 3 partes. Parte cervical, terço médio e o terço incisal. Vou repetir. Terço cervical, terço médio e terço incisal. A gente sempre divide o nosso dente em 3 partes, porque todo dente tem 3 angulações. Uns mais evidentes e outros menos, mas sempre vai existir essas 3 angulações. Para a gente conseguir um aspecto mais natural, a gente precisa respeitar essas 3 angulações. A parte cervical, ela é sempre mais volumosa. O terço médio
ele se mantém um pouquinho mais plano. O terço incisal, ele já começa a ficar mais angulado, mais jogado para dentro, mais jogado, mais voltado lá para a parte palatina. A gente já vai tentar reproduzir isso aqui. E como que eu trabalho? Como que eu consigo ver se eu estou conseguindo reproduzir esses 3 ângulos, essas 3 angulações? A gente sempre precisa trabalhar olhando o modelo por todos os ângulos. Comparando por todos os ângulos. Olhando de frente, uma vista lateral, pelo outro lado, por dentro, olhando, tendo uma vista de ponta de dente. Ok, depois que a gente definiu, já tirou todo o excesso e já conseguiu dar uma certa angulação, agora a gente precisa definir o formato do dente. Para definir o formato do dente, eu sempre utilizo de um formato base para fazer qualquer tipo de trabalho, para fazer qualquer formato de dente. Então, eu sempre parto de um princípio de que todos os meus dentes têm um formato triangular. No caso desse incisivo central, a gente vai partir desse aqui, ó, dessa base aqui na cervical. A gente vai riscar aqui. A gente vai desenhar um triângulo. Uma base triangular, né? Não necessariamente um triângulo. E agora toda essa parte que ficou de fora da minha linha, eu vou começar a tirar. Como assim? Tirar essa parte de fora. Você vai vir com o seu Lecron. E toda essa parte que ficou pro lado de fora aqui do meu risco, essa parte externa, a gente vai tirar. Desse jeito. Não pode passar aqui da nossa linha. Vai tirando de pouquinho em pouquinho, para não ter perigo de tirar mais. Repara que eu estou tirando aqui esse excesso de cera só do lado de fora do risco do desenho que a gente fez. Seguindo aquele desenho, aquele formato triangular, aquela base triangular. Ok? Ó. Olha só que legal e como que é simples. Só da gente tirar esse excesso aqui de cera, já começa a surgir um formato de dente. Ó, agora a mesma coisa aqui na mesial. Olha que legal. Só com esses 2 recortes, a gente já tem um formato de dente. Sempre analisando de todos os lados, por todos os ângulos.
Aqui eu aconselho você estar sempre riscando, para a gente ter certeza da angulação. Se a ponta incisal está parecida com a do dente do lado, se as inclinações estão parecidas. Olha só. Agora a gente vai continuar trabalhando na angulação. Formato base aqui, a base do nosso dente a gente já tem praticamente formada, só com 2 recortes. Esse lado de fora, nosso lado distal, e esse lado de dentro, do nosso lado mesial. A gente fez um recorte aqui por fora, até onde? Até se encontrar com outro dente, até se encontrar aqui com o lateral. E aqui na mesial a mesma coisa. Até onde? Até se encontrar com o nosso dente vizinho. Agora a gente vai continuar trabalhando nas angulações, aquelas 3 angulações que a gente já tinha falado. A angulação do terço cervical, do terço médio e do terço incisal. Essa angulação, a gente vai sempre trabalhar com ela olhando de lado o nosso modelo. Olhando aqui de lado. Ó, então agora a gente conseguindo observar assim, por essa vista lateral, eu consigo ver o volume do meu dente. Se está de acordo com esse daqui que eu quero copiar. Lembrando que aqui na parte cervical, ele sempre vai ser um pouquinho mais volumoso. O meu terço médio, ele se mantém um pouquinho mais reto, mais plano aqui. E a minha ponta incisal, o terço incisal, ele sempre vai estar voltado, sempre angulado, tombado aqui para a palatina. Sempre observando por todos os ângulos. É muito importante você observar por todos os ângulos, tá? Para assim a gente consegue ter noção exata se a angulação está certa. A angulação, a inclinação. Agora uma vista olhando aqui pela ponta incisal dos dentes. Olha como que com pouca coisa a gente já chegou num resultado legal. Já está aparecendo aqui, já está com bastante formato, já tem a aparência de um dente mesmo. Com pouca coisa. A gente praticamente só limpou o excesso da cera, fez um desenho com formato triangular, tirou os excessos aqui da mesial e da distal e começamos aqui a dar inclinação no nosso dente. Isso serve para qualquer dente e para qualquer formato de dente. Aqui por palatina a mesma coisa. Estou só tirando o excesso.
ele sozinho, só da gente limpar ele sozinho já vai dando formato triangular. Só da gente tirar o excesso, ele já vai sozinho dando formato triangular. A gente sempre vai estar riscando, voltando aqui para conferir se está no formato que a gente desejou, no formato que a gente escolheu. Ó. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai tirar esse dentinho daqui. Porque agora eu quero tirar esse excesso. Um pouco mais desse excesso que está aqui. Vamos lá. Tá vendo todo esse volume que sobrou aqui? Tudo isso aqui eu vou tirar. Volto a riscar aqui as 3 partes do meu dente. Terço cervical, médio e incisal. Lembrando que a minha ponta incisal, meu terço incisal, sempre vai estar jogado para dentro, para a palatina. Pessoal, continuando aqui com a angulação, tirando aqui nessa parte no terço incisal, angulando aqui para dentro, ó, angulando aqui para a palatina. Tirando aqui um pouquinho do excesso. E analisando, e toda hora analisando. Desgasta e analisa. Faz qualquer tipo de desgaste, volta e analisa. A gente vai precisar estar fazendo isso constantemente. E sempre riscando. Fez a escultura, começou a esculpir, saiu a linha que a gente riscou, vai lá e risca de novo. Vai lá e risca de novo. Ó. Até agora a gente está fazendo o quê? O básico aqui da escultura. Só para a gente conseguir chegar no formato básico, tá? Naquela base triangular. E ter o básico aqui da nossa angulação, que são essas três angulações. Aqui a cervical, terço médio e incisal, tá? Aí depois que a gente terminar de dar essa angulação aqui, a gente vai começar a fazer as características da escultura de cada dente, que no caso aqui, as características de escultura, de anatomia do incisivo central. Então aqui já está quase, pode reparar que aqui por uma vista incisal, olhando pela ponta incisal dos dentes, eles já estão bem alinhados, olha. Já está bem alinhadinho. Depois, é claro, a gente vai precisar dar mais uma importância maior aqui na parte palatina também, na escultura palatina, tá? Mas o básico aqui, ó, já está bem adiantado. Vocês viram que com pouca coisa a gente consegue fazer, a gente consegue um resultado legal.
com pouca coisa, sempre simplificando, pessoal. Sempre simplificando o nosso trabalho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o Lecron para alisar aqui, só para tirar essas marcações, tá? Porque agora a gente vai começar a fazer as características do incisivo central. A escultura anatômica aqui, mais as características desse dente. A gente partiu aqui de uma base retangular, depois a gente fez as linhas, riscou aquele formato triangular, a gente tirou o excesso aqui da mesial, tirou o excesso da distal, fizemos aqui as 3 angulações, a gente dividiu o dente em 3 partes, terço cervical, médio e incisal. E agora o que eu vou fazer? Aqui é onde ficou marcado, ficou com uma marcação muito evidente aqui, ó. Eu vou aliviar um pouco. Quando eu falo aliviar, é isso daqui, ó. Eu vou passar um Lecron por cima aqui, onde ficou essa quina muito evidente, que nosso dente não tem isso, tá? E vou arredondar ela, simplesmente arredondar. Essa quina aqui, pessoal, são as nossas arestas, tá? Quando a gente fica com essa aresta muito evidente, por causa do corte, é só a gente vir com o Lecron, alisando assim, arredondando. Automaticamente ele já vai ficar mais suave, ó. Já vai suavizar aqui o nosso dentinho. Eu vou tirar um pouquinho mais aqui na distal, jogar um pouquinho mais para dentro. Isso vai dar mais naturalidade, ó. Ele está terminando lá dentro. Eu não posso invadir o espaço do meu dente vizinho. Cada um tem que estar no seu lugar certinho, ó. Ele termina lá dentro, o lateral começa aqui. Cada um está no seu devido lugar, no seu devido espaço. Ó, então a parte o básico aqui da nossa escultura, da nossa base do dente está pronto. Agora a gente vai começar a fazer os detalhes do dente. Aqueles detalhezinhos que vai fazer toda a diferença, a gente vai começar agora. Até agora a gente fez a base só a fundação aqui do nosso dentinho. Tirar um pouco mais aqui dessas marcações aqui nas arestas, que ficou muito forte, ficou com uma quina. Só terminar de arredondar. Olha só como que já está com um aspecto bem legal. Só de ter tirado a quina que ficou aqui das arestas, né? Com essas linhas que a gente faz, a gente consegue definir também a área de brilho. Então, usando a mesma ideia das linhas que a gente definiu o formato do nosso dente, eu consigo fazer o quê? Eu consigo dar uma aparência de dente mais largo ou mais estreito. E como que eu faço isso? Isso a gente chama de área de brilho. Essa superfície da vestibular, eu consigo dar a aparência dela ser mais larga ou mais estreita, simplesmente trabalhando com ângulos, simplesmente trabalhando com linhas. Por exemplo, eu vou fechar um pouco mais a área de brilho do meu dente. Essa área de brilho nada mais é do que toda a parte interna que está aqui para dentro da linha do triângulo.
tudo que tiver aqui dentro é o que vai aparecer mais. Porque é o que é a parte, é a face que está recebendo toda a luz. Toda essa parte que está angulada, que está para dentro, é a parte que vai receber menos luz. Então a gente não vai ver ela tão evidente, ela vai ficar sombreada. Então eu controlando a distância de uma ponta até a outra, eu consigo controlar a largura da minha face, deixando ela mais larga ou mais estreita, mais aberta ou mais fechada. Então aqui eu vou fechar ela um pouquinho mais, vou fechar um pouquinho mais essa nossa área de brilho. Então você vai riscar, você vai fazer a sua linha. Ó, agora eu vou tirar aqui, ó. Sempre respeitando o seu desenho, tá? Aqui o que eu estou fazendo? Estou dando o aspecto de um dente um pouquinho mais estreito. Simplesmente assim. Somente diminuindo um pouco as linhas, a gente consegue modificar o formato de um dente. Às vezes acontece da gente ter um espaço muito grande e o dente que a gente vai reproduzir precisa ficar menor do que o espaço que a gente tem. Então a gente sempre vai trabalhar com esse jogo de luz, tá? Abrindo mais a área de brilho ou fechando ela. Aí toda essa parte que ficar mais escondidinha, ela vai ficar sombreada e vai dar o aspecto que a gente está querendo aqui. Aí mais uma vez, como ficou quina, como ficou com umas quinas aqui muito evidente na aresta, eu vou aliso, vou passando o Lecron aqui assim por cima, já vou arredondando, ó. Deixar ele lisinho de novo. Olha só. Eu vou fazer esse movimento de um lado e para o outro para você conseguir reparar nessa área de brilho. Como que muda a face vestibular, dependendo do ângulo que você consegue, dependendo do ângulo que você estiver olhando. Pessoal, essa aqui, até agora a gente fez essa primeira parte aqui da nossa escultura, tá? E já ficou bem legal. Olha o resultado que a gente tem. O que a gente fez aqui? Só para a gente recapitular. A gente partiu de um princípio de fazer um preenchimento só. A gente fez uma base retangular. A gente encheu de cera. Depois a gente só tirou o excesso de cera que ficou aqui dos lados, na mesial, na distal. Tiramos aquele excesso. A gente fez um desenho triangular, que é o desenho que a gente vai usar para todos os dentes. A gente fez aquele desenho com uma base triangular. Para o lado externo do desenho, o lado que ficou de fora da nossa linha, a gente tirou o excesso. Depois a gente só veio arredondando para tirar as quinas que ficou aqui da nossa linha, do nosso desenho. A gente já dividiu o nosso dente em 3 partes, em 3 terços. Terço cervical, terço médio, terço incisal. Aí nesses 3 terços a gente foi dando as angulações de cada um, que no caso, terço cervical ele sempre vai ser mais volumoso.
terço médio ele se mantém mais plano aqui, um pouquinho mais reto. E o terço incisal ele vai tendo uma angulação voltada para dentro, para a parte interna da boca, para a parte de dentro aqui, jogado para a palatina. E é essa angulação que deixa o dente mais natural. Então, basicamente, foi só isso que a gente fez agora. Agora, nessa segunda parte aqui, vamos dizer assim, dividir em duas partes a nossa escultura. Agora, nessa segunda parte, que seria o que? Os detalhes mesmo, aqueles detalhezinhos que fazem toda a diferença numa escultura, o que a gente vai fazer? Aqui tem mais 2 pontos que são cruciais, principalmente quando a gente está esculpindo o incisivo central. Por quê? Porque ele é o dente que está na frente. Ele é o dente que vai receber toda a luz. Ele é o dente que, de qualquer ângulo que a gente olhe ele, a gente vai ver todos os detalhes. Então é fundamental a gente respeitar todas as características que eu vou passar agora. Ok? E quais são elas? No incisivo central, a gente tem algumas peculiaridades. E quais são elas? A gente vai ter os lóbulos, a gente vai ter o sulco de desenvolvimento, a gente vai ter aqui na nossa borda incisal, a gente vai ter os mamelos. Então são esses 3 detalhes que a gente vai estar introduzindo aqui, que a gente vai estar tentando reproduzir no nosso incisivo central. Às vezes eu falando assim parece que é muita coisa, mas você vai ver que não é. Você vai ver que é muito simples. Dentro aqui do nosso dente, dentro aqui da nossa área de brilho, que é somente essa, a gente vai fazer um simples desenho. A gente vai fazer o sulco de desenvolvimento. E o que é esse sulco de desenvolvimento? São essas 2 linhas aqui. Essas 2 linhas. Essas 2 linhas partem daqui de cima, tá? E o que acontece com essas linhas? Essas linhas elas dividem o nosso dente assim, ó, de cima e embaixo. E para mim poder reproduzir isso com naturalidade, eu vou fazer dessa forma. Você vai pegar o seu Lecron e vai fazer um leve risco. É somente um risco, sem aprofundar demais. Ó. Um leve risco. Agora eu vou aprofundar um pouquinho aqui em cima desse risquinho que a gente fez. Mas esse risquinho tem que ser bem suave, tá? Nada muito forte, muito profundo. Porque aí se a gente afundar demais, aí em vez de naturalidade, nosso dente vai ficar muito artificial, tá? Agora toda essa parte de escultura mais detalhada, é tudo bem suave mesmo. Ó, então o que eu fiz? Eu fiz um recorte, fiz um risco. Aí agora, com a própria ponta do Lecron, a gente vem suavizando, olha só. Lá dentro do risco que eu estou fazendo aqui, lá dentro do risco, eu venho com o próprio Lecron e vou raspando assim, ó. Como se eu estivesse tentando tirar, desfazer aquele risco que a gente fez. Ó. A gente vai lá dentro e aprofunda ele um pouquinho, vai raspando assim. Ó, vou raspando, raspando, raspando. Ele vai continuar ali, só que muito mais disfarçado. Ó.
Mas Fernando, como é? Você vai perguntar, né? Qual que seria a profundidade ideal? É uma profundidade que quando você olha de frente, quando você tem uma visão vestibular, quase que você não repara ela. A gente vai reparar mais quando a gente fizer isso, ó. Movimentar de um lado e para o outro. Esse seria um aspecto ideal. Esses dois risquinhos que a gente fez aqui, esses são os sulcos de desenvolvimento. A partir aqui do sulco de desenvolvimento, a gente vai acabar gerando uma outra característica do nosso incisivo central, que são os lóbulos de desenvolvimento. O lóbulo de desenvolvimento, a gente não vai nem precisar reproduzir ele, porque ele já nasce sozinho a partir aqui desses sulcos de desenvolvimento. E o que seriam os lóbulos? São essas outras três partes aqui que sobram, ó. Essa, essa, essa. Eles ficam mais saltadinhos. Esses são os lóbulos. Lóbulos de desenvolvimento, que surgem através do sulco de desenvolvimento. Então, lembrando, o sulco de desenvolvimento são esses três risquinhos. Eu gosto sempre de falar que são as estrias do dente, né? Que elas têm... Elas vêm aqui, ó. Elas nascem lá de cima, lá da cervical, cruzam toda a vestibular do nosso dente. Aí. Aí, a partir dessas duas características, depois que a gente reproduziu isso, automaticamente já vai surgir aqui na ponta incisal os mamelos. No enceramento, a gente pode reproduzir os mamelos como? Apenas quebrando aqui a pontinha incisal dele. Porque o mamelo é uma característica que a gente vai visualizar, é uma característica interna. É uma característica que fica na parte de dentro do dente. Mas quando a gente faz um enceramento, a gente pode reproduzir ele somente quebrando assim a pontinha, ó, fazendo uma leve entradinha aqui no nosso dente. Esses mamelos surgem através aqui da nossa linha de desenvolvimento, do nosso sulco de desenvolvimento e dos mamelos. Na verdade, é a divisão deles. A divisão dos sulcos e dos lóbulos, elas vão gerar aqui os mamelos. Que também precisa ser muito suave, senão o seu dente vai ficar muito artificial. Tá? Então, caso ficou muito evidente, a gente volta e começa a raspar lá dentro. Olha só. É muito importante você se atentar nisso agora, porque isso daqui a gente vai fazer em todos os dentes. Em todos os outros dentes vão ser iguais. Não na mesma posição. Mas todos eles vão ter essas estrias, esses sulcos de desenvolvimento e os lóbulos. Então agora eu vou mostrar para vocês de outros ângulos aqui para você conseguir entender melhor. É só raspar, tirar aqui a nossa linha que ficou.
Olha só como tem que ser suave. Tem que ser um detalhe suave. Eu vou usar essa parte de trás aqui do meu Lecron, essa bolinha, para raspar lá dentro aqui do sulco. Certo? Depois que a gente chegou nesse ponto, agora falta só mais um detalhezinho aqui na parte vestibular que a gente pode fazer para melhorar um pouco mais a estética dele, para deixar ele um pouquinho mais natural. O que seria isso? A gente vai fazer um desgaste, que esse desgaste é um desgaste de torção, que todo dente ele tem uma leve torção, que ele é mais visível aqui na distal. Tá? E aonde que seria essa torção? Ela seria bem aqui, ó, na região do terço médio, do terço cervical. Essa linha do terço cervical. Ela vai se encontrar bem aqui, ó. Mas tem um jeito muito mais fácil de você encontrar aonde que é esse ponto de torção. Você pode pegar e dividir o seu dente no meio, vai fazendo um X dessa forma, de uma ponta até na outra, ó. Você vai fazer um X. Com esse X você vai conseguir encontrar onde que é o ponto de torção. Sempre vai ficar aqui, ó, nessa perninha do X aqui, que está voltada para a distal. Então você vai simplesmente pegar e bem aqui nessa perninha, você vai dar um leve desgaste. Você vai ver como vai fazer diferença esse pequeno desgaste aqui na distal. Isso é regra para todos os dentes, tá? Mas da mesma forma, a gente não pode exagerar. Tem que ser tudo super suave. Senão, se a gente exagera em alguma característica, o dente acaba, ao invés de ficar natural, o dente vai ficar artificial. Olha só. Agora eu vou tirar a marcação da caneta para você conseguir ver melhor. Esse é o resultado. Aí nos nossos incisivos aqui também, um outro detalhe que a gente pode estar reproduzindo, que no caso seria essa pontinha da distal aqui. Normalmente quando o paciente é mulher, a gente deixa ela mais arredondada. E quando é homem, a gente costuma deixar ele um pouquinho com um ângulo um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais quadrado. Tá? Aí fica, no caso aqui, a gente vai
tentar reproduzir ele mais arredondado para copiar o dentinho do modelo. É só a gente diminuir um pouquinho esse ângulo aqui. Agora trabalhando aqui na parte palatina, é bem mais simples, não tem tanto detalhe assim. Só que os pequenos detalhes que tem aqui são cruciais na função do nosso incisivo central. Aqui na ponta incisal, na borda incisal, por esse lado de dentro, aqui na parte palatina, a gente precisa tomar bastante cuidado para respeitar essa função de corte do nosso incisivo. Então, na borda incisal, a gente sempre vai precisar deixar ele com recorte, dando uma angulação de mais ou menos 40 graus, 45 graus. Na ponta incisal. Na borda incisal pelo lado da palatina. Tá? Isso aqui é importantíssimo reproduzir para cumprir com a função de corte do nosso dente. Então a gente sempre vai fazer esse recorte aqui, ó. Certo? E agora a gente vai reproduzir a fossa, essa parte mais aprofundada aqui do nosso incisivo. A fossa ela fica aqui, ó, posicionada na parte palatina também. E como que eu faço isso no incisivo central? Eu gosto de começar com essa parte aqui, com essa bolinha aqui do nosso olecron. Eu vou aprofundando aqui. Pessoal, depois que a gente já aprofundou um pouquinho aqui, a gente já deixou um pouquinho mais definida a nossa fossa, a gente precisa agora tentar reproduzir aqui, ó, as cristas marginais. O que seria a crista marginal? É essa elevação que nos dentes, nos incisivos, elas vão sempre ficar aqui, ó, pelo lado de dentro, na palatina. É essa elevação aqui, ó. Tá, então quando a gente faz a fossa, acaba surgindo essa crista marginal. E um pouquinho abaixo aqui da crista marginal, acaba surgindo aqui também o nosso cíngulo. O cíngulo fica bem aqui, ó. O cíngulo do dente. Essa parte mais volumosa. Fica mais próxima aqui da raiz, mais próxima da gengiva. Ela sempre vai ser um pouquinho mais volumosa também. Porém, quando a gente está trabalhando, fazendo um trabalho, um caso real que vai para a boca, a gente nunca deve deixar isso aqui evidente. A escultura por palatina sempre deve ser muito suave, muito suave.
porque senão isso aqui acaba incomodando o paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nunca exagerar. Lembrando, a gente sempre vai trabalhar pensando em primeiro lugar na função, tá? Em primeiro lugar, função. Agora, igual na vestibular, a gente vai tirar um pouquinho da marcação. Essa parte que ficou muito evidente aqui, ó, ficou com quina, a gente vai tirando agora. Só raspando assim, eu tô raspando com essa bolinha aqui, com a outra ponta do Lecron, ó. A nossa fossa, ela acaba quebrando essa borda incisal aqui em cima, ó. Ela vai até lá em cima. Ela acaba quebrando essa borda incisal aqui por palatina. Em alguns incisivos, a gente tem aqui no cíngulo, ele é dividido no meio, tá? Mas lembrando, isso aqui são detalhes que no dia a dia a gente vai tomar muito cuidado para reproduzir isso, tá? Não pode ter exagero. Basicamente isso. Vamos checar a nossa função. Ok. Primeiro dentinho está finalizado.